Meu sistema está rodando desse jeito, está suprindo a necessidade daquele restaurante desse jeito, então eu não vou evoluir nada, não vou mexer mais nele, vou deixar assim. Daqui uns 10 anos aquele sistema vai estar legado, ele não vai mais estar funcionando, não vai estar cumprindo com o papel que ele tem. Então está sempre agregando coisas novas, agregando novas programações, agregando novas funcionalidades para ele nunca ficar ultrapassado, né? Agora, assim como você se identificou bem com programação, empreendedorismo, inteligência artificial, nos intercâmbios escolares, você também começou a perceber aquela identificação de muitos alunos em relação à mesma área. Então, para isso você já partiu para o empreendedorismo, educação infantil, robótica. A parte de educação é algo que eu levo como propósito de vida e como hobby, na verdade, algo que eu faço por gostar de fazer, algo porque eu me sinto interessado de fazer. Eu sempre gostei muito da área educacional, sempre estou fazendo, por exemplo, tem um canal no YouTube que eu sempre estou fazendo alguns vídeos ali ajudando o pessoal que quer começar na área de programação, como ele começa a estudar, como a programação pode te ajudar na escola, por exemplo, porque muita gente, a maioria das crianças vão odiar ir para a escola, fazer atividade, fazer prova e estudar. Mas porque, por exemplo, eles não veem um propósito maior. Vou estudar essa matéria, vou ler esse livro apenas para fazer uma prova e tirar uma nota. Tipo, criança nenhuma gosta de ir para a escola para estudar. Óbvio, tem algumas exceções, mas criança nenhuma gosta de ir para a escola para estudar. Já eu vejo que se a criança ela tiver o apoio da tecnologia para melhorar o estudo dela, deixar ele mais divertido através, por exemplo, de jogos educativos, dela poder programar, por exemplo, igual foi a minha trajetória de programar robô para entender como funciona alguma coisa, por exemplo, ela acaba tendo mais interesse em estudar e acaba tendo um propósito de estudo, ela está vendo algo na prática. Eu estou programando um robô e eu estou aprendendo ali matemática, eu estou aprendendo ali física, porque a gente tem que construir as medidas certas das rodas do robô, o peso do robô para ele fazer as atividades certas, a velocidade que ele vai andar para chegar no ponto. Então ali eu estou meio que aprendendo matemática, estou aprendendo física e estou aprendendo programação também. Então fica algo divertido, algo como se fosse um jogo. Por exemplo, eu vou estudar aqui química e é muito chato estudar química. Eu vou estudar química para fazer uma prova. Seria mais legal eu construir um jogo onde nesse jogo eu vou montando fórmulas químicas para conquistar um objetivo, para conquistar recompensas. Então acaba influenciando mais a criança a querer estudar do que ela só ter que ir para a escola, ler um livro chato e fazer uma prova. Então essa área de educação é uma área que eu estou sempre gravando os vídeos, tentando influenciar esse público jovem, né, a começar na área de programação, a buscar a parte de estudo na área de programação, porque a programação é algo que não vai te ajudar apenas a ser um programador. Programação é algo que vai te ajudar em qualquer área da sua vida, porque, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem um computador consigo. Todo mundo tem um celular que está no bolso ali, isso é um computador. Então hoje em dia todo mundo tem acesso a um computador. Então, hoje em dia, todo mundo tem que aprender a programar, independente da área, pelo menos os conceitos. Porque, por exemplo, todo mundo sabe programar no seu subconsciente. Todo mundo sabe, por exemplo, passar comandos para uma pessoa. Se eu te perguntar aqui, como é que eu faço, por exemplo, um bolo, como é que eu faço um arroz? Você vai me dar uma receita, você faz isso, coloca na panela. Qualquer pessoa sabe dar comandos. E na programação é a mesma coisa, eu dou comandos para o computador, sequência de passos lógicos, né, um algoritmo. É uma sequência de passos que eu faço para o computador para ele executar uma tarefa e me dar uma conclusão. Então todo mundo sabe dar ordens, por exemplo. Todo mundo sabe descrever como faz tal coisa. Então basta só a pessoa começar a estudar um pouco mais sobre tecnologia, sobre programação, que ela acaba utilizando a tecnologia e a programação em diversas áreas e acaba tornando mais fácil as atividades diárias dela e acaba tendo, por exemplo, na área da educação, tendo mais interesse por estar sempre estudando em busca de conhecimentos. Então é algo que eu estou sempre buscando aprimorar essa parte de educação. E existem os comandos de voz, né? Isso, hoje em dia por exemplo, as Alexas, né, um bom exemplo disso. E as Alexas já são bem populares. Você manda um comando de voz ali, o alto-fala, o microfone ali capta a sua voz, daí converte para texto em comando, né, e manda o comando para o computador vai e executa aquela função e te manda. Hoje em dia a gente já tem diversas tecnologias que te ajudam a fazer de diversas formas muito mais fáceis do que escrever linhas em linhas de código. Agora, o interessante, Matheus, que eu acho é que mesmo com a inteligência artificial, mas precisa da mente humana para controlar a máquina. No meu próprio Instagram, né, direto o pessoal manda pergunta e tal, e quando surgiu esse boom de inteligência artificial esse ano, muita gente pensou, a inteligência artificial vai substituir os programadores, porque a inteligência artificial basta perguntar qualquer coisa para ela já sabe. E eu acredito que, por mais que possa substituir, eu acredito que não vai ser agora, acho que a gente não vai nem estar aqui para poder ver isso, eu acredito que vai ser muito tempo depois, muito tempo à frente,
Porque hoje em dia a gente tem o ChatGPT. Eu não vou dizer que eu sou programador, não vou utilizar isso. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que utilizar a inteligência artificial hoje em dia para me diferenciar. Né? Porque, querendo ou não, uma máquina ela processa muito mais rápido, infinitamente mais rápido que um cérebro humano. Mas se não tiver um cérebro humano para dizer o que a máquina precisa fazer, ela fica perdida. Por exemplo, o ChatGPT mesmo, se você pedir conta matemática, algumas ele vai errar. Por exemplo, conta matemática, ele vai errar. Porque depende muitas vezes do comando que você pede, da forma que você pede, de como você pede para ele, o texto que você escreve, depende de N fatores. A pronúncia. Isso. Então, por exemplo, como foi feito em inglês, muitas vezes você mandar um comando para ele em inglês, ele vai responder muito melhor. Se você mandar um comando em português, ele não vai responder tão bem quanto ele manda em inglês. Se você mudar a ordem das palavras, ele pode responder de uma forma diferente. Então, muitas vezes não é o que ele sabe, e sim como você tira dele. Então, se você não for um bom profissional, se você não for um cara que entende o que está fazendo, por exemplo, eu não sou programador, nunca mexi com isso, eu quero fazer um site, eu vou só pedir pro ChatGPT. Ele vai te dar algo lá e tu vai usar, muitas vezes não vai funcionar, tipo 99% de chance de não funcionar, porque você, tipo assim, não tem conhecimento, você não sabe como é que funciona o site, você só pediu para ele te deu lá um código. Então, se você não for um programador, se você não tiver esse conhecimento para saber que aquela resposta é realmente válida, não vai adiantar de nada, né? Tipo assim, até muitos programadores também, quando surgiu o ChatGPT, muitos programadores passaram a só utilizar o ChatGPT. Eu utilizo muito, eu não vou mentir, eu utilizo demais, o dia todo eu utilizo ele. Porém, você tem que utilizar da forma certa, não só pedir e usar, copiar e colar, e sim, pedir alguma coisa para ele, ele vai te responder, você pega aquele norte do que ele falou, por exemplo, eu quero construir um botão, uma página de login para um site, por exemplo. E aí ele vai te dar o código lá, você vai pegar. Ao invés de você copiar e colar, você não está aproveitando nada, você muitas vezes não sabe se aquele código vai funcionar, está só copiando e colando. A forma certa que eu vejo você pega o que ele te deu, estuda, vê em outras documentações se aquilo que ele te deu faz sentido, pega um norte daquilo que ele te deu, faz as suas modificações, como você vê que fica melhor e aprende com aquela resposta que ele te dá. E não muitas vezes copiar e colar, porque você acaba matando o seu aprendizado, né? Você não está aprendendo nada, você está só repassando o que você está pegando. E eu vejo que na programação você está sempre, tudo que você faz, cada linha de código que você digita, você tem que estar aprendendo alguma coisa daquilo. Se você não aprender nada durante um dia ali que se passa com um programador, você está desperdiçando um dia, porque na programação, todo santo dia você consegue aprender uma coisa nova, você consegue desenvolver algo novo. Então, inteligência artificial está aí para ser usada, só que tem que usar da forma certa. Se não usar da forma certa, não vai cumprir o propósito que ela tem para cumprir e você não vai adiantar de nada para ti. Agora, quem conversa com o Matheus Santos já percebe pelo seu diálogo, pelo seu conhecimento, o raciocínio lógico nas colocações das palavras, já percebe que mesmo com 21 anos já tem uma vasta experiência. Em razão dessa experiência, ele percorreu o mundo, já andou aí, fez várias viagens na Europa e aprendendo e repassando o que ele aprendeu para outras pessoas, mas principalmente observando a nova tecnologia, os campos avançados da tecnologia. Isso. Eu sempre tive um sonho, né? Desde pequeno eu sempre tinha vontade de conhecer o mundo todo, porque através de cultura de filmes, jogos, sempre gostei muito de filmes de ficção, por exemplo, Matrix é um dos meus filmes preferidos. E eu sempre tinha a percepção de que eu estou em uma cidade muito pequena, em um estado muito pequeno, em um país pequeno e o mundo é imenso. Tipo assim, tem diversos lugares no mundo onde eu posso conhecer, o mundo não é só isso que a gente vive. Então eu tenho que sair dessa bolha, eu tenho que estar sempre buscando novos lugares, buscando novas pessoas, porque o mundo é infinito, cara. O mundo, se a gente for parar para pensar, o tamanho de uma pessoa e o tamanho do mundo, o mundo acaba sendo infinito para aquela pessoa conhecer. Então, por exemplo, eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo todo. E eu me fascinava por novas culturas, novos conhecimentos, novas formas, por exemplo, em qualquer lugar do mundo que você vá, tipo, fora do seu país, fora da sua cidade, aquela cultura ali, aquele grupo de pessoas, ela é totalmente diferente do seu grupo de pessoas, da sua cidade de você, cada pessoa ela é única. Então, por exemplo, eu fui pra Polônia, cara, uma cultura totalmente diferente da nossa, fui pra Londres, também uma cultura diferente, fui pro Marrocos, que também é muito diferente, a cultura já muçulmana, já é uma cultura muito diferente da gente. Então cada lugar que a gente vai é uma pessoa diferente, que pensa diferente, que convive em uma sociedade diferente, que tem costumes diferentes. Então sempre foi um sonho desde pequeno de conhecer o mundo todo, né? Era fissurado por viagens, por novos lugares, por conhecer as diversas culturas diferentes.
E a tecnologia me proporcionou isso, a programação me proporcionou isso, porque comecei a estudar programação, comecei a trabalhar de forma remota, onde eu poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo e tinha possibilidade de rodar o mundo todo trabalhando de qualquer lugar que eu tivesse. Claro que é bem difícil fazer isso, conciliar fuso horário, conciliar tempo, conciliar diversas coisas, mas foi algo que me possibilitou a conhecer diversos países do mundo, porém ainda faltam vários países para conhecer, já visitei 20 países. Já visitei 20 países e faltam diversos países para me conhecer, é algo que eu estou sempre trabalhando cada vez mais para ir conquistando mais e mais países, né? Porque eu tenho uma ideia que você é rico não pela quantidade de bens materiais e de dinheiro que você tem, por exemplo, você é rico pela quantidade de experiências que você acumula ao longo da vida, né? Então, cada carimbo que tem no meu passaporte, eu levo aquilo como uma fortuna, por exemplo, de mais de bilhões de reais, porque é uma experiência única na minha vida que eu nunca vai ficar registrada para sempre, eu nunca vou esquecer e que me agregou muito na minha construção de vida. Então, vejo que é isso. E com tantas viagens, também teve que se aprofundar no conhecimento da língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, francesa. Essa questão de idiomas é primordial. Eu digo que o inglês é o idioma mais importante que você tem que aprender até do que o português. Se você fala um português ruim, você tem que pelo menos aprender o inglês, por exemplo. Não vai adiantar de nada na sua vida se você... Claro que adianta, mas se você quiser ir lá fora. Eu tenho um português perfeito, meu inglês é um inglesinho ali só de pedir água, por exemplo. É muito melhor você ter um inglês melhor do que o português melhor do que o inglês, porque o inglês é algo que ele é falado em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, em qualquer país, pode dar volta no mundo todo, sempre vai ter alguém que fala inglês. Chegou em um lugar, por exemplo, eu cheguei na Polônia, todo mundo fala polonês, porém, vou falar o quê? Vou aprender polonês? Não, fala inglês, que qualquer pessoa vai aprender, sabe falar inglês lá, qualquer pessoa na rua, você para uma pessoa na rua, fala inglês, qualquer pessoa fala inglês. Então, eu vejo que inglês é uma linguagem fundamental, cada vez mais que vai passando os tempos, né? Por exemplo, antigamente era bem difícil, é claro